O programa Amaury Valério apresenta Nossas Ruas. Apoio Cultural, Drogaria do Povo, Super Free Carnes, Arte em Ouro, Doutor Renato Cabo, Centro Lab, Mercado Tropical e Angelus Home Center. Salve Amaury Valério, salve a todo mundo que acompanha o seu programa. Estamos aqui para mais um episódio da série Nossas Ruas, dessa vez num local bastante conhecido aqui da região central da cidade de Cabo Frio, um local que congrega diversos estabelecimentos comerciais e bastante procurado principalmente no período de festas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Dia dos Namorados, mas não somente por isso. Ele se torna interessante, ele também é um local de muita história, que tem prédios históricos, que traz aí bastante aí da trajetória do município de Cabo Frio. Eu estou falando da rua Érico Coelho e a gente vai conhecer um pouquinho mais desse pedacinho do centro de Cabo Frio agora. Vamos lá? Todos os dias, um sem número de pessoas passa pela rua Érico Coelho, com destino aos seus locais de trabalho na região central da cidade, ou fazendo o caminho inverso, na direção do Largo de Santo Antônio e do Itajuru, que concentra os terminais rodoviários com destino aos bairros e municípios mais distantes. A rua foi assim batizada em homenagem ao cabofriense Érico Marinho da Gama Coelho, nascido no dia 7 de março de 1849. Coelho teve atuação destacada como médico, jornalista e político. Foi um grande entusiasta do movimento que fez o Brasil passar de monarquia para a república. Foi professor e depois diretor da Faculdade de Medicina, nomeado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Como deputado federal, ajudou a elaborar a Constituição de 1891, a primeira da República. Depois, ainda atuou como senador pelo Rio de Janeiro em 2 oportunidades. Tamanho destaque lhe rendeu a homenagem em uma das principais ruas do centro comercial da cidade. Exclusiva para pedestres, a Érico Coelho mantém o movimento durante todo o ano, mesmo fora das datas festivas. Após o período mais crítico da pandemia, o comércio dá sinais de recuperação, o que garante o constante fluxo de clientes pelas lojas do local. A rua é relativamente curta, com cerca de 400 metros, brevemente cortados pela rua José Waltz Filho, mas guarda muitas histórias, fundamentais para entender o processo de desenvolvimento da região central de Cabo Frio. Hoje em dia, praticamente não há mais imóveis que preservem a memória do lugar, que já abrigou prédios importantes como a primeira sede da Câmara Municipal, erguida entre os anos de 1661 e 1662, quando a Érico Coelho ainda era conhecida como Rua Direita. No imóvel, também funcionava a cadeia pública e a sala de audiências do juiz. O surgimento da então Rua Direita ocorreu em função do impulso dado à indústria salineira local entre os anos de 1650 e 1660. Já no fim do século XIX, no ano de 1897, um sistema de canalização da água foi construído por sugestão do médico cabofriense Adolfo Lindenberg, e a rua recebeu uma das 4 bicas públicas instaladas para o abastecimento de água a partir dos recursos hídricos da fonte do Itajuru. O ponto mais visível da história, no entanto, está em fase final de restauração com recursos de um banco privado. O Palácio das Águias foi construído no fim do século XIX e tem esse apelido em razão das 3 estátuas de águia que existem em sua parte superior. O local também é conhecido pelos historiadores como Sobrado do Tutu, em referência a Tertuliano Ferreira, o seu primeiro proprietário. Verdadeira guardiã da cultura cabofriense, a memorialista Mary Damasceno tem participação fundamental no tombamento do prédio em 1989, pelo então governador Moreira Franco. Mary fez parte de um movimento social que recolheu assinaturas e evitou que o imóvel fosse demolido para a construção de uma agência bancária. Ao lado de figuras como o cronista Antônio Terra e dos historiadores Elísio Gomes e Márcio Werneck, Mary conseguiu a mobilização necessária para impedir que mais um importante trecho da história fosse colocado abaixo.
nós tínhamos que fazer esse documento chegar ao INEPAC, que é o Instituto Estadual de Patrimônio Cultural. Como que a gente vai chegar até o Instituto? Eu não conhecia ninguém, Elis não conhecia ninguém. Aproveitamos que Ivo Saldanha era deputado estadual. Ivo Saldanha veio no carro da Assembleia Legislativa, levou a gente no carro da Assembleia, fomos até a Assembleia, falamos do material. Da Assembleia, fomos com Ivo Saldanha até o INEPAC, lá que eu afirmei uma amizade muito forte com o INEPAC na década de 80. Depois, anos depois, mais de 20 anos depois, eu fui funcionária do órgão, mas eu sempre fiquei ali no órgão brigando, levei 20 e tantos anos indo lá sempre, pelas dunas, pela litorânea, pela Ilha do Japonês, por vários movimentos aqui. Eu sempre estava pela passagem, eu sempre estava no INEPAC. A partir daquele ano, eu comecei no INEPAC sempre. Então fomos lá com o Ivo Saldanha, entregamos em mãos da Dina Lerner, que era responsável na época, ainda é, eu acho, pelo INEPAC, entregamos em mãos. Em 5 meses, conseguimos o tombamento do Palácio das Águias. Foi o tombamento, acho que até hoje, o tombamento mais rápido da história do INEPAC. Acho que de todo o estado do Rio de Janeiro. Foi recorde. Conseguiu um tombamento provisório que dá a mesma garantia de um tombamento definitivo. Aí quando a gente conseguiu esse tombamento, aí o banco não pôde... Até então o banco não mexia mais, né? Desde o momento que nós fizemos o abaixo-assinado, eles já ficaram com medo de mexer, eles não mexeram. E deu tempo da gente conseguir o tombamento recorde, conseguimos o tombamento e eles ficaram na obrigação de restaurar o prédio. Outros imóveis não tiveram o mesmo destino e não foram preservados como deveriam, como, por exemplo, a antiga casa do renomado fotógrafo Volney Teixeira, hoje apenas uma vaga lembrança, depois de décadas de deterioração. Por essa razão, Mary falou da importância de preservar a memória da sociedade de Cabo Frio. Para a satisfação da memorialista, a fachada do palácio está sendo restaurada com a cor original. É um patrimônio do Brasil, na verdade, é um patrimônio cabo-friense, é um patrimônio brasileiro. Isso pra gente significa dignidade, respeito com a coisa nossa, com a história da gente, com a memória do sal que foi sepultada nessa cidade. Hoje a memória do sal em Cabo Frio, que a gente chamava Era do Ouro Branco, né? Foi sepultada, hoje está enterrada. Uma geração que está aí hoje com 15, 16 anos não sabe absolutamente nada da história do sal. E é uma história rica, é uma história brasileira, do porto, da produção de sal, da produção do cal, do pescado. Isso é uma história que é nossa, gente, que é muito nossa e que não é contada, é muito, assim, é muito pautada. É eu que falo, outro que escreve, outro que vai pro Face, mas a gente não tem nada de concreto, a gente não tem esse resguardo, né, do que foi Cabo Frio nesse período. Hoje você passa aqui na Érico Coelho, o que você tem desse período do século XIX, do século XVIII? Absolutamente nada. A Mauri é daqui do Largo de Santo Antônio, tendo o Museu de Arte Religiosa e Tradicional ao fundo, o Convento Nossa Senhora dos Anjos, que a gente termina esse episódio da série Nossas Ruas, já convidando para assistir os próximos capítulos da nossa série. E quem quiser rever esse ou outros episódios já exibidos, é só entrar nas redes sociais do programa Mauri Valério para ver todos os detalhes e todas as curiosidades e informações históricas que passamos até então. Um forte abraço e até a próxima! O programa Mauri Valério apresentou Nossas Ruas. Apoio cultural, Drogaria do Povo, Super Fricarnes, Arte em Ouro, Doutor Renato Cabo, Centro Lab, Mercado Tropical e Angelus Home Center.